Pronto. Material está pronto, professor, e agora o que é que nós vamos fazer? Primeira coisa que se faz é, como eu disse para os senhores, a equipe é multidisciplinar. É necessário que todos os pacientes que estão agendados para fazer o teste de esforço, e o serviço de medicina nuclear não é médico dependente, como eu havia dito para vocês, é um serviço pelo qual o médico não estando no serviço, você já vai adiantando e fazendo os exames em repouso, que nós chamamos de atividade basal, onde o paciente não realiza o estresse. Então, vai fazendo os exames de repouso para poder adiantar. Quando os pacientes começarem a chegar no mesmo momento que o médico já está na casa, eles começam a ser preparados para o estresse. E como é o preparo, professor, para o estresse? Primeiro, homens e mulheres, observar, e isso aí é uma coisa que tem que ser muito importante quando se é profissional, observar se tem algum metal nessa região de tórax, do ponto de vista de corrente, tem que tirar tudo, nada de corrente, pulseira, essas coisas atrapalham muito, então a gente já pede para o paciente tirar. Colocar os eletrodos, quando é homem, tem muito pelo na região do tórax, tem que fazer uma pequena raspagem com barbeador. Então, no serviço já tem que ter uma quantidade de barbeador para você raspar exatamente no local e colocar os eletrodos. Não precisa fazer uma depilação completa no paciente, que não é serviço de estética. É apenas no local onde vai ficar fixados os eletrodos. Então, a gente coloca ali, né, os eletrodos e o paciente já fica esperando o momento que ele vai ser chamado. Então, a veia porcionada com o pessoal de enfermagem, testada, então porciona a veia, testa com o soro para ver se há fluidez, né, da chegada de sangue no momento que você aspira e a devolutiva no momento que você injeta o soro. Testou, está funcional, beleza, deixa o paciente lá aguardando. Mulheres que têm uma mama muito grande, você tem que fazer uma puxada para cima e colocar tipo uma alça de esparadrapo para poder a mama não ficar atrapalhando a visibilidade do coração. Mas isso em outro momento a gente vai ver como é que a gente vai fazer esse detalhe. Então vamos lá. O paciente já foi preparado com a veia pulsionada pelo pessoal de enfermagem. É a obrigação do pessoal de enfermagem, não é que é uma obrigação autoritária. São funções características de cada profissional que está disponível no serviço. Então, o pessoal de enfermagem fica responsável, né, por essa punção, pelo preparo na colocação dos eletrodos. O médico treina e diz onde deve ficar os eletrodos. Depois, o paciente é convidado a ir para a esteira. Cada eletrodo vai estar conectado a esses fios, que todo mundo já deve ter feito ou assistido uma pessoa que fez um exame de teste de esforço. Não é nada complicado. Os eletrodos estão conectados para simplesmente, aqui no monitor, o médico acompanhar os sinais do paciente que está sofrendo estresse. Sofrendo no sentido de estimulado a ter o estresse. Então, para a gente não falar de sofrimento, parecendo que o paciente vai passar mal. É um sofrimento no sentido de estar sendo estimulado a fazer o estresse. Pronto, ele está sendo estimulado. Na sala já deve ficar a seringa, por isso que eu digo para vocês. Ou vai aquela caixinha com várias doses, e cada dose com o nome do respectivo paciente, ou vai de uma em uma e coloca lá. Eu costumo dizer que para aumentar a praticidade é melhor colocar algumas seringas com o valor da dose e o nome do paciente. Porque enquanto isso está acontecendo,
Os pacientes lá que vocês injetaram antes do médico chegar ao serviço, que já estão fazendo a parte de repouso, já estão indo para a máquina para fazer as imagens. Então, por isso que o serviço não é médico dependente, para que vocês possam ter um olhar extremamente diferenciado. Bom, o paciente já está aqui na esteira e começa a ser submetido ao estresse. E o médico observando e verificando a pressão arterial. Uma coisa extremamente importante, é por isso que existe a presença do médico nuclear e o cardiologista. O cardiologista é o médico que vai fazer parte do teste de esforço. Não é o médico nuclear, é o cardiologista. É cada um na sua especialidade. A importância do cardiologista é estar avaliando aí a capacidade clínica e funcional desse paciente sofrer um estresse sem maiores problemas. Porque o estresse sem problemas, ele já começa a determinar a qualidade, né, da funcionalidade cardíaca desse paciente. Então, o paciente é submetido aqui ao teste de esforço. No tempo do cardiologista, ele pode fazer de 10 em 10 minutos, de 15 em 15 minutos, mas é ele que decide e ele vai verificando a pressão arterial desse paciente. Existem pacientes que mal começou o teste de esforço e já entra em um pico de pressão arterial tão alto que o médico prefere suspender o exame. Por que isso acontece, professor? Existem problemas cardíacos sérios, arritmias, pacientes que são hipertensos. Esses pacientes correm um risco muito grande de AVC ou infarto, mas, porém, existe o paciente que está em síndrome de pânico. O que é síndrome de pânico? São pacientes que, quando estão em unidade hospitalar, se sentem mal. Dentro de um equipamento, não consegue ficar embaixo do equipamento. Isso não significa que ele esteja doente, mas o comportamento dele emocional irá impedir a realização de um exame que pode ser dado como normal, mas emocionalmente ele não está em condição de fazer, por essas variáveis aqui colocadas aos senhores e senhoras. Então, o paciente aqui está sofrendo, está sendo estimulado a fazer um teste de esforço, quando o ritmo cardíaco dele, e isso decidido pelo cardiologista, chega a 130 ou 140 batimentos por minuto, ou o próprio paciente diz para o médico: doutor, estou ficando cansado, já não estou aguentando mais continuar, porque existem esteiras diferentes. Existem esteiras que elas mantêm a plataforma e só aumenta a velocidade, e existem esteiras que, além de aumentar um pouco a velocidade, ela dá uma inclinação. Então, é provável que alguns pacientes que estão sedentários imediatamente entrem em fadiga. E aí, o que acontece? O médico cardiologista, ao ver o ritmo cardíaco desse paciente chegar ao pico interessante, ele pede para a técnica de enfermagem ou a enfermeira que está acompanhando para injetar um material radioativo, o radiofármaco, o Sextamib. Ele vai injetar naquela hora em que o paciente está sofrendo o estresse máximo. Qual a importância disso, professor? Pegar a sístole e diástole máxima. Lembra que eu falei no início? Os miócitos são células de grande contratibilidade. Então, se eu consigo marcar essas células, eu vou conseguir visualizar e entender em que momento máximo o coração dilata e que momento máximo ele contrai. Porque uma contração máxima e uma dilatação máxima, ela é muito característica de um coração em bom funcionamento. Existem corações que não contraem e não dilatam no mesmo movimento. Ele costuma oscilar. Isso já demonstrando que existe infartos em áreas, que é um infarto nada mais é do que a necrose de uma área que morreu por falta de irrigação dos capilares e algumas artérias, e isso vai levar o paciente a ter
uma incapacidade funcional de realizar um teste de esforço. Aí, o que é que a enfermeira faz? Injeta, e após a injeção, né, que o material radioativo, o radiofármaco, vai marcar o músculo cardíaco, o médico começa a pedir ao paciente para ter um pouco de controle, ele precisa de mais 1 minuto, e aí ele começa a diminuir a velocidade até esse paciente realmente parar. Parar no sentido de a esteira deixa de funcionar e ele fica apenas em pé. E o médico cardiologista vai verificar a pressão, depois libera esse paciente para fazer o uso do queijo, iogurte e água mineral com gás. Qual a importância disso, professor? Eu falei para os senhores e senhoras que o radiofármaco ele tem uma grande capacidade de marcar células, os miócitos, porque são células de grande contratibilidade. Mas os miócitos também podem ter fuga para outras áreas, porque ela está na rede sanguínea. Mesmo sendo células musculares de grande contração, elas podem, de alguma forma, migrarem. E por conta dessa migração, justamente por ter sangue em outras áreas, o material radioativo ele pode ficar contido, principalmente nas vias hepáticas, porque é aonde existe o maior metabolismo de tudo que entra no nosso organismo. Como o radiofármaco entrou no organismo e precisa ser metabolizado, as vias hepáticas concentrará uma quantidade razoável desse material radioativo. E quando você botar o paciente na esteira ou na máquina para poder observar o coração, existe muito material radioativo concentrado nas vias hepáticas. E isso pode sequestrar possibilidades de imagem com maior acurácia. Quando você manda o paciente fazer um alimento gorduroso, é para as vias hepáticas entrarem no processo metabólico de alta produção, liberarem a bilirrubina, e quando ela libera a bilirrubina, que é a bilis, ela vai liberar o excesso de radioatividade que ali ficou concentrado e, consequentemente, não vai atrapalhar a nossa imagem cardíaca. Beleza? Pronto. Finalizamos aqui o entendimento sobre a esteira que existe dentro do serviço de medicina nuclear. Porém, existe mais um outro fator. Qual é o outro fator, professor? Quando esse paciente precisa fazer um teste como esse, que é um exame de coração, mas ele não tem nenhuma capacidade cardiovascular, porque ele é fumante, ele tem alguma limitação ortopédica, é um paciente amputado, ele não vai conseguir fazer esteira. O que é que nós fazemos? Nós colocamos esse paciente deitado em uma maca. Nesta maca, tudo que foi feito inicialmente do preparo para o paciente que vai fazer esteira, faz para o paciente que vai fazer na maca. A veia pulsionada, o tórax deles é preparado com os eletrodos, é conectado aos fios e o médico vai acompanhar. Vai acompanhar o que, já que ele está deitado, professor? Esse paciente está deitado, o coração dele não vai estressar. Realmente não vai estressar o coração desse paciente, ele é apenas deitado. Só que, neste momento, vai se calcular a dose desse paciente baseado no tamanho e na massa muscular dele, se prepara uma substância chamada dipiridamol, ou considerado por muito DIP. Esse material, essa substância, esse fármaco, ele tem a capacidade de aumentar o ritmo cardíaco desse paciente. Quando ele aumenta o ritmo cardíaco desse paciente, o paciente começa a ter uma sensação, e ele é avisado antecipadamente para não ficar muito assustado durante o exame. O coração dele vai acelerar, ele vai ter uma sensação de sudorese,
cabeça dilatar, as pernas um pouco cansadas, o tórax, porque é como se ele estivesse fazendo um esforço, só que é um esforço farmacológico. Após esse esforço farmacológico, essas reações deverão passar em 2 minutos, porque o esforço farmacológico é como se ele estivesse correndo na esteira. E o médico vai observar que o ritmo cardíaco dele vai aumentar. Por isso que o médico cardiologista está ali presente, verificando a pressão, o ritmo dele vai aumentar, e aí, quando aumentar, o médico autoriza a enfermeira ou a técnica de enfermagem a injetar o radiofármaco, que vai funcionar da mesma forma que ele fizesse a esteira. A diferença é que está sendo um estresse farmacológico. Essas reações que eu falei para vocês que poderiam ser sentidas por esse paciente, existem pacientes que sentem, outros não. Os que sentirem, essas reações devem passar em 2 minutos. Caso não venha passar, ele é administrado o antagônico do dipyridamol, que é a aminofilina, e esse paciente volta à normalidade. Voltando à normalidade, se faz o mesmo processo que fez com o paciente que foi convidado a fazer esteira. Ele sai para fazer o lanche gorduroso para obtermos os mesmos objetivos. Todos os exames cardíacos normalmente é feito em 2 etapas. Em um dia ele vem fazer o estresse, no outro dia ele vem fazer o repouso. O que é o repouso, professor? Ele não faz nenhum tipo de esforço físico, ele chega no serviço, aguarda ser chamado, injeta o radiofármaco, manda ele caminhar, beber água mineral com gás, para ele eliminar os gases, as gases, e depois ele volta para fazer as imagens. Existem pacientes que já são de natureza de grande flatulência. O que é que se faz? Manda um dia anterior ele tomar 2 Luftais para diminuir a quantidade de gases. Isso não é o suficiente. É também orientado a esse paciente que vai fazer exame cardíaco a não comer chocolate, a não tomar café 24 horas antes. Alguns pacientes já vão chegar com dor de cabeça, porque o café ele é um estimulante e causa vício. E o paciente, quando ele não toma café, normalmente ele fica com dores de cabeça por conta do vício do café. Então, o paciente não pode tomar chá preto, comer chocolate, comer banana. A banana tem potássio, o potássio pode ser um inibidor do dipyridamol, que é o fármaco, o esforço farmacológico. Nada de café, nada de chocolate, nada de Coca-Cola, nada de chá preto. Ele já está avisado que todas essas substâncias poderão ser um agravante para o exame dele. Se ele está fazendo uso de alguma medicação cardiológica, ele leva essa medicação e o cardiologista vai ou não, como é que se diz? Autorizar o uso, porque só o cardiologista pode dizer. Se o paciente faz uso de marca-passo, ele também vai ter que informar. Por que ele tem que informar? O nome já está dizendo marca-passo. Esse paciente, às vezes, mesmo fazendo um esforço máximo, o coração dele está sendo controlado pelo marca-passo para ele não ter um ritmo desequilibrado e, por isso, pode vir a ter algum problema. Então, essa é a etapa que acontece quando o paciente é submetido a 2 dias de exame. Exame, primeiro, pode ser de esforço ou pode ser de repouso. A ordem de fatores não altera o produto. Ele receberá 2 imagens, essas imagens comprovando que o repouso e o esforço estão compatíveis com um músculo cardíaco que não apresenta problema. Às vezes o paciente no repouso não apresentou nenhum problema, mas no esforço o problema apareceu. Porque a gente sabe que todo paciente, no momento do esforço, é que você pode caracterizar que aquele indivíduo tem ou não condição de fazer uma atividade física.
e não no momento de repouso. Então, essa parte aqui a gente encerra contemplando essas informações. Tem um detalhe que ocorre em algumas instituições por necessidades, às vezes, de pacientes que moram muito longe, pacientes que chegam do interior e não podem voltar no próximo dia para fazer a parte de repouso ou esforço. Como eu disse para vocês, exame de 2 dias. Se o paciente ficar aqui na cidade, no caso que venha de uma cidade que não tem esse tipo de metodologia, ele vai ter que gastar dinheiro de condução, de hotel, de alimentação, e o exame fica com muito custo. Então, pode-se adaptar um protocolo de um dia. Como é que acontece o protocolo de um dia, professor? Primeiro ele faz o repouso. Neste momento que o paciente vai fazer protocolo de um dia, faz o repouso. O repouso vai se administrar uma dose abaixo daquilo que é normal. É normal se administrar uma dose de 20, 25 a 30 miliquiri, que é a dose que nós podemos dizer que é uma dose compatível para uma marcação dos miócitos com grande acurácia. Quando o paciente vai fazer o protocolo de um dia, a gente faz uma pequena modificação nas doses que vamos administrar. Primeiro, no repouso, ele recebe uma dose de 10 a 15 miliquiri, uma dose muito baixa, mas que a gente vai conseguir visualizar e por isso a gente coloca também, não demora muito de colocar esse paciente no equipamento. A segunda dose, já que ele vai fazer protocolo de um dia, mais tarde ele vai fazer a outra imagem. Isso a gente tem que estar aí em uma janela de 3 a 4 horas para ele fazer a segunda etapa. Aí a dose administrada tem que ser 3 vezes a primeira. Se ele tomou uma dose de 10, vai ter que ser o quê, gente? 30. Se ele tomou uma dose de 15, será 45. Então, essa é a possibilidade do paciente alcançar o exame de protocolo de um dia.